Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor em Araçatuba, exatamente. Vocês estão fazendo quase que uma viagem completa junto comigo, né? A gente já esteve em Trancoso, já esteve em Arraial da Ajuda, já esteve em Porto Seguro, tudo Porto Seguro, né? Mas enfim, já estive no centro. E agora estamos em Araçatuba, no aeroporto aqui em Araçatuba, voltando porque o meu voo, deixa eu até ampliar assim, o meu voo tinha uma escala aqui em Araçatuba, para Campinas, enfim, tô parecendo aquele desenho, aquele negócio do Michael Caio, né, para as crianças, que eles voam para tudo para depois ir para Havaí. Vamos lá, tá? Seguinte, o assunto aqui hoje ele é sério, ele é complexo e por isso que eu nem gravei lá correndo não, quis gravar aqui mesmo pra gente poder ter um papo reflexivo. E eu sei que esse vídeo aqui eu não tô falando só com tricolores, eu tô falando nesse vídeo aqui, acho que principalmente com vascaínos e talvez com alguns botafoguenses, mas vamos lá. E você tá andando, Gabriel? Porque eu não tenho onde apoiar o celular, então eu vou continuar andando. Seguinte, tá? Muita confusão aconteceu durante essa semana nas questões de compra de ingressos, vou botar isso aqui senão não consigo enxergar, compra de ingressos para o jogo entre Fluminense e Vasco. E eu acho interessante já abrir aqui esclarecendo que, ponto 1, tem um banquinho ali, ponto 1, eu caguei pro que a diretoria do Fluminense faz ou fez, se tá certo ou tá errado. Eu vou falar se tá certo ou tá errado pra mim. Eu não tenho compromisso nenhum com o diretor do Fluminense, com o gestor do Fluminense, com nenhum. Eu tenho compromisso de torcer pelo Fluminense, mas se o meu clube faz merda, eu sou o primeiro a vir, vocês sabem disso, eu vim aqui falar, olha, fizeram merda, porque não é o Fluminense fazendo merda, é um gestor, um diretor que daqui a 2, 3 anos pode sair de lá, ou até antes. O presidente do Ceará agora, inclusive, pediu renúncia, né? Mas por que eu tô abrindo com isso daqui? Só pra deixar claro esse ponto. Eu cagueando se o cara, se de repente, não, já falei bem, já falei mal 200 vezes aqui, esse não é meu princípio. Eu não espero só manter a minha narrativa, como alguns, inclusive, fazem. Você vai ver lugares aí, pra falar da gente, né, do Fluminense, que se a notícia é ruim, dá um jeito de fingir que a notícia é boa, e aí tem outros lugares que se a notícia é boa, dá um jeito de pensar alguma coisa ruim. E eu, pode ser que eu esteja errando nisso, pode ser, mas eu não vou fazer isso. Eu tento sempre olhar caso a caso. E aí, por que eu tô fazendo todo esse discurso? Primeiro, não tô de camisa do Fluminense porque não sobraram camisa do Fluminense, usei tudo, só tinha essa. E segundo, que eu tô então lá, né, porque, né? Mas por que eu tô fazendo todo esse discurso? Vamos lá. Porque nessa semana teve o Fluminense e Vasco, e a torcida do Vasco fez 3 grandes reclamações. Eu até mandei mensagem pro Juninho, tem um canal chamado Machão da Gama, eu mandei a mensagem pra ele perguntando, cara, quais são as grandes reclamações da torcida do Vasco? Porque no Juninho eu confio, sei que o Juninho é gente boa, sei que ele não vai falar uma fake news nem nada disso, mas eu peguei quais eram as grandes reclamações da torcida do Vasco para poder entender qual delas procedia, porque eu vi um movimento muito grande, principalmente em Twitter, falando assim, aquelas agressões normais da Fluminense, time de Série C, não sei o quê. Isso é atitude de time de Série C, negócio de dificultar a vida do torcedor rival ir pro estádio. Ao passo que Botafogo e Vasco, que é conhecido por todos, assim, inclusive botafoguenses e vascaínos, que tem uma rivalidade muito fraca, as torcidas organizadas são, ou eram, eu não sei se ainda são e tal, mas da mesma facção ali, união, sei lá como é que chama. O nome é clássico da amizade, então enfim, e o Botafogo e Vasco se aproveitaram da confusão que deu entre Vasco e Fluminense para poder criar um jogo que não vai ter tanto público no Maracanã, a gente sabe disso, assim, pode até ter porque a torcida do Vasco de fato vai comparecer mais, a do Botafogo também não tem os riscos de um clássico, mas não é um jogo com o risco que o Fluminense e Vasco aproveitaram para poder botar algo ali do tipo, vamos aqui, o ingresso vai abrir junto para todo mundo, não sei o que, como promovendo o jogo juntos. Obviamente não só pela promoção do jogo, mas pela autopromoção contra o Fluminense. E aí, eu vi muita gente aí, atitude, o Fluminense abre antes. E aí eu fui perguntar ao Juninho, e essa foi a primeira coisa que o Juninho falou, muita gente reclamou do Fluminense abrir com uma antecedência pro seu torcedor em relação ao torcedor do Vasco. O sócio do Fluminense pôde comprar muito antes.
em relação aos torcedores, enfim, do Vasco. Acho que foi de domingo para quarta, se eu não estou enganado, eu não estou com o computador para pesquisar aqui agora. Mas acho que foi isso, domingo para quarta. Vou caso por caso, tá? Esse é um caso. Gabriel, você acha isso certo? Certo ou errado nesse caso? Nesse caso específico não importa muito, porque certo é o mandante tem essa premissa, ele pode fazer isso. Aí você, tá bom, Gabriel, certo ou errado não importa muito, o mandante tem essa premissa? Tem, então não é ilegal. Agora, você acha isso normal, Gabriel? Enfim, é normal, de fato, isso é comum. Todos os times fazem isso. Às vezes, quando é jogo de ida e volta, como foi a final do ano passado, os clubes fazem um acordo do tipo, ó, vou abrir 10 horas antes pro meu sócio, depois eu abro para você, aí no jogo de volta você faz a mesma coisa. Inclusive foi isso que deu problema no Fla-Flu do ano passado, que o Flamengo abriu antes do que tinha combinado, e o Fluminense depois, enfim. Então, assim, isso é comum de acontecer. É comum tanta antecedência? Não. Não é comum. Assim, mas existe do outro lado, e aí, por que eu não acho que isso foi feito para sacanear o vascaíno, tá? Existe dentro do Fluminense uma preocupação grande, tanto que eu gravei mesmo sobre isso aqui. Existe uma preocupação grande com esse público, com a imagem deixada internamente do Fluminense, a diretoria do Fluminense, com a baixa presença de tricolores, a baixa procura de tricolores, comparado a uma alta procura de vascaínos. Eu já falei, a torcida... Eu tenho um vídeo inteiro explicando sobre por que eu acho... por que vão mais vascaínos do que tricolores ao estádio, principalmente nesse jogo. Eu já gravei um vídeo inteiro nesse daqui e tal, então não vou me repetir. Então existe essa preocupação dentro do Fluminense. E aí a gente vai para um outro lado, que é o seguinte. Então isso foi feito para poder dificultar a vida do vascaíno? Aí aqui agora vamos para a opinião, tá? Para mim não. Para mim foi feito para poder dar uma resposta ao torcedor do Fluminense. Por quê? Vamos lembrar aqui rapidinho. No ano passado, vocês vão lembrar, até o Juninho fala bem assim, não, é porque poderia ter sido para poder a torcida do Fluminense comprar a mista e depois não sobrar mista para a torcida do Vasco, que não aconteceu. E aí eu fiquei rindo na hora que ele falou isso assim para mim, porque assim, cara, ninguém esperava que isso acontecesse. Entre os tricolores, alguém esperava realmente que esgotasse a leste nesses 3, 4 dias só para sócios? Não ia esgotar, assim, e obviamente dentro do Fluminense também ninguém pensar nesse caso. O que eu imagino que tenha sido? Uma resposta ao torcedor. Vocês vão lembrar que no ano passado, na final do Carioca, que eu já citei no Fla-Flu, o Fluminense abriu a venda de ingressos para os seus sócios, acho que 2 horas antes da venda de ingressos para o público geral, enquanto o Flamengo tinha aberto 10 horas antes. E aí faltou ingresso, porque a torcida do Fluminense isso foi na quarta, 5 e pouca da tarde, eles abrem na quarta, 7 e pouca para a torcida geral, a torcida do Flamengo compra um monte de leste, compra um monte de oeste, um monte de norte, vem o jogo na noite, o Fluminense ganha por 2-0 e a torcida do Fluminense decide no jogo de volta. E aí quando vai comprar já estava ali quase que meio a meio leste-oeste, a torcida do Flamengo desanima, e aí acabou ficando 60-40 esse jogo para o Flamengo. Então dessa vez, o que eles quiseram, a diretoria do Fluminense? Não dá argumento, porque assim, sabia que ia ser uma lapada na arquibancada, que ia ter com certeza mais vascaínos do que tricolores, então olha só, a gente está dando uma antecipação de 4 dias para vocês. Se vocês não forem ao jogo, não é um erro da diretoria, do Fluminense, a baixa presença nesse jogo. É um erro do torcedor. Isso é o que me parece. Ou seja, não é uma confusão com o Vasco. É uma confusão muito mais entre diretoria e torcida, talvez, do Fluminense. Deixa eu ver quanto tempo tá isso aqui. Meu Deus, 8 minutos, tenho que adiantar. Vamos para mais outros pontos, acho que são um pouco mais fáceis, tá? Então, primeiro ponto. Fizeram para dificultar a torcida do Vasco? Eu acho que não fizeram para dificultar a torcida do Vasco, fizeram para não ter argumentos com o torcedor do Fluminense, sabendo que era uma baixa presença. Ninguém botou a venda esperando que o torcedor do Fluminense fosse esgotar a leste. Ninguém, tá? Ninguém. Pode usar isso como zoação, inclusive. Aí o outro ponto que o Juninho falou foi do site do Futebol Card. Que o site travava, mas assim, esse é o caso que eu acho mais simples, cara. Que, pô, sério, todo site de compra de ingresso é uma merda, cara. Eu lembro da torcida do Botafogo, não sei se agora mudou, porque eu tenho, como imprensa, não tenho comprado ingresso como visitante, né? Mas a torcida do Botafogo matando de reclamar por causa da empresa que fazia o site, a venda de ingresso dele, Voucher alguma coisa, acho que era Voucher alguma coisa. Todo site de ingresso não está preparado para uma avacalhação de gente entrando da mesma forma. E se você pegar até o que o Fluminense tá, eu acho uma merda, tá? Desde 2016 eu compro ingresso nisso e acho uma merda. Mas se você pegar o Futebol Card, é até o maior do Brasil.
nesse ramo. Se você abrir lá o Futebol Card, você vai ver que tem estadual do Brasil inteiro. Vai ver. Então, nesse caso, assim, o site do ingresso, como se tivesse dificultado a vida do Fluminense. Não, cara. Quando o Fluminense vai comprar no ingresso no Fla-Flu, todo o Fluminense, ele recebe e-mail. Olá, rubro-negro, não sei o que é, avacalhação também, enfim. Isso aí e cai site, etc. Isso tudo acontece. Da mesma forma também, quando o Fluminense vai ter Fla-Flu, e aí os torcedores do Flamengo começam a comprar também, invade, cai site, tudo sempre acontece. Essa reclamação eu achei meio vazia, assim, até porque não é a empresa, né, gerida pelo próprio clube, né? É do Futebol Card, a empresa é uma das maiores do Brasil e o serviço é uma merda. Outra reclamação que ele fez foi de pontos de troca. Eu não sei como funciona isso, mas aí a gente vai para um terceiro ponto, que é o ponto da PM. Foi o ponto que até um youtuber vascaíno, jornalista, um mau jornalista, que claramente reagiu com uma criança de 8 anos após errar uma informação. Gabriel, só a torcida do Vasco precisa trocar ingresso. Sim. Ah, então olha a diretoria do Fluminense. Esse jornalista que eu citei, eu esqueci o nome dele agora, então peço perdão. Esse jornalista que eu citei, ele é do canal Atenção Vascaínos. Emerson, acho o nome dele. Ele propagou uma desinformação de que a diretoria do Fluminense teria colocado para os seus sócios poderem entrar com o QR Code e com o ingresso ali, né, ingresso digital ou com a carteirinha de sócio, e os torcedores do Vasco não pudessem entrar. Ele errou uma informação. Vou acreditar que ele errou, tá? Que não foi de má fé não, mas vou acreditar que ele errou uma informação. Porque isso é uma determinação da PM. Vocês vão lembrar, mas só a torcida do Vasco? Sim, determinação da PM. Existe e eu acho ridículo, acho retrógrado, reclamei ano passado e continuo reclamando agora. Era pra todo mundo poder entrar com o QR Code. Para com esse negócio de ficar trocando ingresso em papel. Mas vamos lá. No ano passado, o jogo entre Fluminense e Corinthians foi pro, acho que, o índice de mais alto risco na Copa do Brasil, o jogo do Maracanã. E aí todos os torcedores, inclusive do mandante do Fluminense, precisou trocar o ingresso. Todos. A gente é sócio, a gente precisou ir lá e trocar o ingresso. Nesse agora, se eu não estou enganado, o Fluminense Vasco não entrou nesse mais alto risco. Até pela quantidade de público esperado. E isso é um outro ponto. Reclamaram também. Esse eu vou falar já porque isso eu acho que tem erro. E aí nesse, a torcida visitante precisa trocar o ingresso, mas a mandante não. Mesmo que tenha mais visitantes, como é o caso, visitantes entre aspas, porque o jogo é meio a meio, mas o manda do Fluminense. Então esse caso é uma determinação da PM. E aí beleza, cara, você ficar puto, tuitar um negócio e tal, ok, acontece, é um erro. Como você lida com erro? Se você lida com erro de entrei na mente dos tricolores e tal, pô, você é um mau jornalista e tem 8 anos de idade, cara. Quero só admitir o erro e bola pra frente. Isso acontece. Isso acontece. Errar uma informação é ruim. Pô, eu odeio quando eu erro uma informação. Mas você admite o erro e bola pra frente. O cara não soube fazer isso, ficou lá, enfim, claramente queria causar desinformação. Mas tá aqui a informação. Então, nesse caso, a reclamação é com a PM e eu também reclamo disso, tá? Pra mim, o torcedor do Vasco era pra receber, mas nesse caso não tem nada a ver com o Fluminense em si. E aí, aonde é que eu boto uma dúvida, alguma coisa? Todo mundo sabia que esse público, esse jogo era pra 50 mil. Pelo menos. A diretoria do Fluminense pediu uma carga de 30 mil inicialmente. É padrão, mas não tem um Fluminense Vasco há muito tempo no Maracanã. Então acho que era sabido que essa carga deveria ter sido grande. A diretoria do Fluminense pediu uma carga de 30 mil, era outra reclamação dos vascaínos. E nesse pedido esgotou-se os 30 mil ingressos bem rápido, né? Na verdade esgotou norte, leste e oeste, ficou só a sul ainda com ingressos. A diretoria do Vasco foi fazer um escarcéu, pedir na FERJ, etc. E a diretoria do Fluminense diz que já é um padrão, que esgotou, no dia seguinte vai abrir mais ingressos, porque eles têm que mudar toda a operação do estádio, contratar mais segurança, solicitar mais bares, etc, etc. Eu gravei um vídeo sobre isso durante essa semana também. Eu dou 20% de dúvida aí se de fato o Fluminense não fez isso, para ver se cortava um número de vascaínos. Conversei com algumas pessoas e todas essas pessoas, inclusive pessoas que trabalham no clube, todas essas pessoas falavam assim, cara, ninguém nem se mete nisso. É só um padrão, a gente só fez a regulagem padrão. Exceto o Fla-Flu, a gente em jogos de Taça Guanabara, etc, a gente abre já com 30 mil, que é o mínimo ali do estádio, pronto. E aí vendendo muito a gente abre mais. Enfim, fica aí o benefício da dúvida nesse caso aí. Mas para fechar, no final das contas é todo um
um tengo ali da torcida do Vasco, que eu acho que demonstra um pouco o que esse jogo é para eles. Esse jogo é para a torcida do Vasco uma final. Para eles eles estão há muito tempo, eles não têm jogos maiores do que clássicos nesse ano. Isso é um fato. Para o Fluminense já foi. 2019, por exemplo, a gente não estava em competição nenhuma, não estava em lugar nenhum. Se você pegar, a gente tratava os clássicos com uma importância sobrenatural, porque eram os nossos maiores jogos no ano. Obviamente, depois um jogo do Brasileirão pode se tornar maior, mas de princípio não é. Então eles estão... É uma 7ª, 8ª rodada de Taça Guanabara, ok. A gente tem Libertadores, a gente vai ter outros clássicos, a gente espera estar nos clássicos da semifinal e final. Então, para eles não é. A gente precisa ter noção disso, os jogadores precisam ter noção disso, que a gente não pode perder esse jogo. A gente até tem um histórico ruim desses jogos que são super dimensionados, como era, por exemplo, a final da Taça Guanabara de 2019, que se tornou o jogo do setor sul. Do nosso time acaba dando uma merda. Nesse jogo não é. O Fluminense é um time melhor, não é tão melhor quanto era nos outros estaduais, mas precisa vencer esse jogo. Tá aí explicado toda a treta. Meu Deus, 15 minutos. Eu vou encerrar, tem que comer alguma coisa. Estou em Araçatuba ainda. Tem Campinas e Santos Dumont. Valeu.